Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Se você tem espírito de liderança, curiosidade em novas tecnologias, se familiariza com cálculos, economia, administração e questões sociais, a Engenharia de Produção é o curso perfeito para você. Seja um engenheiro com nota 4 de autorização no MEC. Acesse o site vestefinca.com.br ou use sua nota do Enem. A indústria, comércio e empresas precisam de você. Finca e Metropolitana. Engenharia é aqui. No ar, mais um programa Sala de Opinião. E hoje com uma entrevista muito especial. Dr. Rei, Dr. Hollywood, cirurgião plástico famoso em todo o mundo. E hoje vem em Sala de Opinião falar um pouco da sua vida, dessa profissão importantíssima que ele abraçou, cirurgião plástico, e fazendo sucesso nos Estados Unidos, no mundo e principalmente na nossa terra, no Brasil. Seja bem-vindo, Dr. Reis. Doutor Carvalho, muito obrigado. Estou aqui porque eu louvo você. O que você fez na educação brasileira é simplesmente impossível, né? E olha, eu estudei na Harvard e o que você fez aqui é muito inovador, hein? Parabéns e obrigado por convidar eu para a sua universidade também. Muito obrigado, doutor. Nós sabemos do seu sucesso e nós sabemos que antes do sucesso tem toda uma vida de sacrifício, uma luta muito grande para se conquistar os espaços. O senhor é um homem vencedor. O senhor conquistou o mundo, conquistou não só os Estados Unidos, mas o mundo e o Brasil. E hoje o senhor visita Rondônia e já faz parte também da vida de Rondônia as suas visitas ao nosso estado. Mas é fácil amar Rondônia, é um estado, o pessoal aqui é muito educado, um estado muito lindo. Hoje nós estamos aqui em Sala de Opinião falando para toda Rondônia e falando para todo o Brasil através de 193 TVs universitárias. Nossa Senhora. Então, eu acho que nada mais justo do que dar um exemplo e mostrar para essa juventude brasileira eu amo esses jovens. Como iniciou a sua vida? Eu tenho muito apoio, claro, da mulher brasileira, né? Mas do jovem brasileiro. O jovem brasileiro me apoia muito, então eu tenho muito orgulho deles. Eu acho que eu penso muito similar a eles, porém em outra geração. Eu penso muito similar a eles. Olha, eu sou rato de favela, desculpe ir direto ao ponto. E essa beleza da nossa história, porque quando eu estava na Harvard, do meu lado estava o filho do Brzezinski, e do outro lado está o filho do Kennedy. Eles eram DNA superior, né? Mas a minha mãe limpava banheiro no Brasil. Então, claro que o filho do Kennedy vai ter sucesso. Claro que o filho do Kennedy vai ter sucesso. O que é interessante na nossa história é que um filho de faxineira encontrou sucesso na vida. Eu gaguejava, a minha pele é marrom, né? Eu não tenho DNA bom. E mesmo assim eu conquistei o mundo. E como você foi para os Estados Unidos? Como parou lá? Olha, um dia eu tive a presença de espírito, doutor, e você escreveu o livro na presença de espírito, que eu vi hoje na sua universidade, loucura, nunca vi uma coisa assim. Da arquitetura até os laboratórios, enfim. Então você entende presença de espírito. Eu tirei a foto logo depois que essa pessoa me visitou no Brasil. Então a história começa meio ruinzinha. Esse barracãozinho aqui é onde eu passei a maioria da minha juventude. Então, minha mãe, uma gauchinha, ela ficava em pé de noite. Por que você acha no barracão ela ficava de pé? Tinha tanto buraco nas paredes do barracão, é outro Brasil, que ela tinha que espantar os morcegos das crianças.
a gente vivia a velas. A mesma água, doutor, que a gente colocava no vaso, era a água que a gente bebia, a água que vinha de uma mangueira lá fora. Então o Brasil dos 60 era outro Brasil. Não é essa grande potência, quinto maior país do mundo que é agora. Então, gente, um belo dia, esse vestidinho aqui, na verdade, é verde. É o único vestidinho que eu jamais vi minha mãe usar. Toda a minha juventude, eu só lembro dele. Hoje eu comprei uma mansão para ela nos Estados Unidos. E ela pode descansar, finalmente. Mas o que aconteceu um belo dia, doutor, é que eu ouvi uma batidinha na porta. E eu abri a porta e naquela... você sabe que a geopolítica da época era outra. Naquela época o CIA comandava a América do Sul, como você lembra muito bem. Olha o que aconteceu com o Allende no Chile, né? Foi morto pelo CIA, enfim. Eles comandavam a América do Sul, ponto. Eu bateu na porta, eu roubava muitas lojas, desespero de uma criança. Eu roubava as lojas. Na verdade, eu carregava uma pistola aos 12 anos de idade. Outro calibre naquela época, não é 9mm. Eu carregava uma pistola 22. Então, bateu na porta, essa pessoa. Tive a presença do Espírito e tirei a foto. Hoje ele é um velhinho, coitadinho. Em vez de CIA, a plaquinha diz a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E aqui tem muitos adventistas, nós amamos a Mormon. Mormon ama adventista, mas ele era Mormon. E ele nos adotou e nos levou para os Estados Unidos. Então, ele ofereceu a casa dele. Eu encontrei um navio no Porto de Santos, com a escada, ela não estava protegida. E eu entrei no navio de carga, navio de bananas. E cheguei no estado de Nova York, num navio cargueiro. E o americano levou todos nós. Quantos eram? 4. Então, isso é o bom do americano, né? Eles tiraram classe média a família. Mormon tem muito filho, como você sabe. Eles tinham 9 filhos já, família classe média. E eles tiraram todos os seus filhos dos seus quartos e deram os quartos para 4 crianças sujinhas da América do Sul. Era outra higiene no Brasil. A gente tomava um banho cada 2 semanas. Era outro Brasil, gente. Então, eu fiquei muito impressionado que aquela mãe gringa me tratava, quando eu estava doente, como o filho dela. E a história começa aí, que essa é uma família, porém, classe média. Eles eram muito cultos. Eu era forçado a aprender um instrumento. Eu fui forçado a ir ao teatro. Imagina fazer um teatro. Eu fui forçado a ler livros todas as semanas, e dar uma reportagem no livro. Claro, aí você faz isso com seus filhos, você termina se formando a Harvard. Essa é a minha formatura da Harvard. E, claro, eu tenho 2 diplomas do colégio da Harvard, né? E eu sou formado em cirurgia plástica da Harvard. Meu fellowship. Você fez a graduação e Sim. depois fez a especialização. Depois continuou fazendo mais alguma especialização? Olha, eu sou cirurgião geral, né? Como você sabe, lá tem várias etapas. Eu sou médico geral, daí eu virei cirurgião geral, daí eu virei cirurgião reconstrutivo, cirurgião de trauma e eu termino na cirurgia estética cosmética. E quando você entrou, como que foi a sua entrada na universidade? Irmão, eu não tenho o DNA, é que você vem de família boa. Vocês eram donos de um jornal, né, no Rio de Janeiro, então você já foi gerado, incubado um DNA diferenciado. A minha família, por vários séculos, limpou banheiro. Então, eu não tenho o seu DNA. A escola de medicina foi muito difícil para mim. A habilidade do gringo a raciocinar é chocante. Então, eu entrei com muita dificuldade, os exames americanos, como vestibular aqui, foi muito difícil para mim, muito difícil. Eu acabei fazendo 6 vezes. No Brasil, entrar em uma faculdade de medicina é ainda muito difícil, né? Eu não teria entrado no Brasil, eu não teria entrado na sua eu não teria entrado na sua faculdade. Então, mas o gringo, ele leva outras coisas, não é só aquele exame daquele dia. O gringo, ele dá uns pontinhos para o exame, ele dá uns pontinhos no fato que você ajudou a comunidade, o gringo dá alguns pontinhos se tirou uma nota boa na universidade, então ele dá pezinho para várias coisas da sua vida. O fato que eu era faixa preta, por exemplo, ele dá um pezinho para aquilo, entendeu? Então você entra não só para um exame que você faz em um dia, ele dá vários pezinhos
eu sou artista, então eu dei um pezinho pro fato que eu era artista. Então, eu acabei entrando na universidade, mas foi uma briga, porque, olha, eu rodei neurologia, eu sei que você é psiquiatra, então foi uma luta. Eu me formei basicamente quase último na classe, mas acabei o cirurgião mais conhecido na história do mundo. A estatística do canal americano pergunta-se quem inventou o antibiótico, doutor? E muito médico não sabe, que é o, claro, Dr. Fleming. Mas você pergunta em qualquer continente do mundo, nome de cirurgião, Arábia, Dr. Ray, Ásia, Dr. Ray, Oceânia, Dr. Ray, Estados Unidos, América do Sul. Então, o canal diz que eu acabei o cirurgião mais conhecido na história do mundo. E qual o segredo disso, doutor? O segredo, gente, é... olha, eu sou super honesto, gente. Não quero ofender ninguém em casa, não quero ser chocante demais, não quero ser melodramático demais. Mas eu vou dizer para vocês como isso é possível. É possível que eu sabia que eu era um vaso rachado. Eu não tenho o seu DNA, doutor. Você não está entendendo essa parte. Quando você estudou um dia para anatomia, eu estudei um mês e um dia. Aí você tirou a nota melhor que a minha. Então, eu já sabia disso, gente. Então, eu caí de joelhos muito cedo na minha carreira e eu falei para o meu Pai Celestial, olha, eu tenho uma mãezinha que limpa o banheiro, deixa eu dar uma vidinha melhor para ela. E depois que eu me formei, nas primeiras cirurgias, eu falei, Deus, eu não acredito que a sociedade colocou um bisturi na minha mão e fechou a porta da sala de cirurgia. Eu não acredito. Eu sou um rato de favela. Então, como eu explico para os seus estudantes hoje, eu caí de joelhos, pedi a benção de Deus e o Espírito Santo, e o Espírito Santo me carregou por 27 anos. Por que devagarzinho? Para não estragar o penteado. Para não estragar o penteado. Deus, Ele presta atenção às coisas mais mínimas. A criatura que criou 100 bilhões de planetas. Diz nas Escrituras que Ele conta todos os cabelinhos da sua cabeça. Então Deus me carregou, doutor, bem devagarzinho. Paguei meu dízimo, caí de joelhos, nunca operei sem falar uma oração. Nunca. 33 mil cirurgias. Então, eu provo que Deus existe. Porque se uma criatura tão imperfeita como eu acabou o cirurgião mais famoso do mundo, então Deus deve existir. Fé e determinação fazem parte da nossa vida, né? Sem dúvidas, não é possível outra maneira. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Se você tem espírito de liderança, curiosidade em novas tecnologias, se familiariza com cálculos, economia, administração e questões sociais, a Engenharia de Produção é o curso perfeito para você. Seja um engenheiro com nota 4 de autorização no MEC. Acesse o site vestefinca.com.br ou use sua nota do Enem. A indústria, comércio e empresas precisam de você. Finca em Metropolitana. Engenharia é aqui. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com sala de opinião, entrevistando o Dr. Reis, Dr. Hollywood, um dos cirurgiões mais famosos do mundo. E hoje ele visita Rondônia e dá uma entrevista em sala de opinião. Doutor, o senhor fala da dificuldade, né, da pobreza, da sua mãe trabalhando duramente para poder
dar pelo menos um pouco de alimentos para a família. E nem isso, passei muita fome. E muita fome. Qual o estado do senhor e o que representava naquele mundo que o senhor vivia? Se tinha alguma esperança de alguma coisa? Olha, eu sou de São Paulo, né? Minha mãe é gaúcha, meu pai é americano. Meu pai é herói da Segunda Guerra Mundial, mas meu pai tinha uma fraqueza, ele adorava as belinhas, que eu também vejo no meu filho, infelizmente eu acho que também tocou a minha vida. Você sabe, eu sou um homem extremamente culto, você sabe que a maior base americana da Força Aérea Americana é em Dayton, Ohio. E meu pai é engenheiro, é muito inteligente meu pai, até o Truman escreveu uma carta para ele agradecendo a invenção dele na Fortaleza Voadora, que é o avião principal americano, agradecendo ele pela invenção dessa parte do avião. Mas meu pai tinha essa fraqueza com as mulheres lindas. E meu pai namorou, é Dayton, é só alemão em Dayton. Ele acabou namorando uma loira lá em Dayton durante a Guerra Mundial. Ela acabou sendo uma espiã. Meu pai fugiu do serviço secreto americano. Ele estava numa fria. Ele namorou a inimiga nazista. Então meu pai saiu correndo dos Estados Unidos, fugiu para a Argentina. Não tinha emprego na Argentina, então meu pai acabou no Rio Grande do Sul. Você sabe que naquela época na Ford, quase todos os engenheiros eram nazistas. Então meu pai acabou na Ford e casou com uma outra loira, que a minha mãe é gaúcha, e a gente acabou indo para São Paulo, para trabalhar na Ford em São Paulo. Então, mas meu pai tinha esse problema com as belas, e meu pai não trazia nenhum dinheiro para casa, ele só dava o dinheiro para os amantes deles, e a gente acabou caindo na pobreza. Então é uma história complicada. O conflito do interior, pobreza de São Paulo, é uma vida modesta nos Estados Unidos. Como é que foi isso? Olha, eu tive que ir para Ilha Bela, porque eu tinha asma, você é médico, você entende, uma asma muito severa, outro Brasil, a poluição no São Paulo estava terrível. Então, porém, vivendo na Lapa, eu acabei indo para o litoral, vivi lá. Mas depois que os mormons bateram na minha porta, eu acabei em Utah. Imagina, Utah, que é o lugar mais direita dos Estados Unidos, politicamente, e um lugar que é quase paraíso. Nunca vi ter gente tão boa como vi lá. Mas a minha dificuldade, doutor, como você sabe, você lida agora como o dono e presidente de uma universidade, você lida com todos os níveis sociais, e você lida com todas as partes da sociedade, e nós como médico, que bom que eu vim da classe, nem classe D, da classe Z. Eu vim da classe D e nós chegamos na classe A, e foi ótimo, porque como doutor, a mesma semana que eu opero em esposas de presidentes sentados, eu opero na esposa deles, rainhas, no acidental, não vou dizer qual rainha, mas recentemente eu fui convidado pelo aniversário de uma rainha que fez 60 anos, bom, não vou nem dizer, eu fui convidado para a Europa para o aniversário de uma rainha. No mesmo dia que eu opero uma rainha, eu operei muitas princesas. É a mesma semana que eu opero uma babá. Qual foi o benefício vindo da total pobreza e chegando na classe A? É que eu me sinto em casa com qualquer pessoa. Doutor, uma coisa interessante é que o senhor relata a dificuldade que teve para sobreviver no Brasil e chegando nos Estados Unidos, dificuldade por causa do intelecto para poder frequentar uma universidade. O senhor fez a universidade. E nós sabemos que para conseguir o sucesso como cirurgião plástico é extremamente difícil. Qual foi a proeza de sair de uma universidade, fazer uma especialização e ganhar fama mundial? Quais foram essas cirurgias que deram o renome para a sua pessoa? Olha, eu tinha chegado numa capela lá nos Estados Unidos, eu tinha recém-chegado nos Estados Unidos, e o Brasil tinha o autoestima do Brasil ainda é ruim. Mas o autoestima naquela época era impossível. O brasileiro não podia nem se olhar no espelho. E eu dou crédito a Dom João VI, o rei medroso, que abriu os portos do Brasil para o inglês, para proteger contra as guerras napoleônicas. E, na verdade, o Brasil criou esse complexo vira-lata. Hoje o inglês é amigo, mas na época não era. Então, gente, eu chego lá, eu tinha tanta vergonha de vir o terceiro mundo, que eu sentava lá atrás da igreja. E o pastor
lá do púlpito, me notou. Cabelo bem branquinho, ele bem grisalho. E no fim da missa, né, a missa mormon, ele caminhou, o culto mormon, ele caminhou até lá atrás, e ele chegou para mim e falou, rapaz, qual é o seu nome? E com o inglês bem quebrado. Eu falei, Roberto Miguel Reis Júnior, senhor. E ele falou, eu achei muito estranho, ele tirou um frasquinho do bolso dele, um frasquinho com óleo. Eu falei, nossa, essa gringada é muito estranha, essa gringada. Hoje nós entendemos o que significa isso. Ele tirou uma gotinha e colocou na minha cabeça uma gotinha de óleo virgem puro. Abençoado. Ele colocou as duas mãos na minha cabeça, eu achei isso tão estranho. E ele falou, escolha bem a sua educação. Faça boas decisões. Porque eu te abençoo que no fim da sua vida, você voltará para sua gente e você erguerá a sua nação da miséria. Eu achei voltar para o Brasil é uma guerra civil no Brasil. Tanque de guerra, dos 60. Tinha tanque de guerra nas ruas do Brasil, gente. Claro, os militares estavam em poder e era literalmente tanque de guerra nas ruas de São Paulo. Eu nunca ia voltar para o Brasil. Hoje, se eu não volto para o Brasil toda semana, literalmente meu coração explode no meu peito. Aquele pastor estava certo. Então, armado com essa informação, essa benção que ele me deu, e o fato que esses missionários, como a sua religião, falou, Ray, você é filho de Deus. A criatura que criou 100 bilhões de planetas, que seria mais planetas que todos os grãos de areias em todos os mares do mundo. Essa criatura, literalmente é seu pai. Correndo nas suas veias, é o DNA da criatura que criou o universo com a voz, aspas, e a voz separou a noite do dia. Esse é seu pai. Erga a sua cabeça e conquiste o mundo para o reino de Deus. Então, o menino totalmente quebrado. É assim que Deus funciona, né? Maria Madalena era prostituta. A Rahab, lá em Jericó, era prostituta. O Pedro gostava de brigar. Eu acho que o São Paulo talvez tinha um problema na sensualidade. Todos eles eram rachados, gente. Todos eles eram rachados. Então, gente, armado com a benção daquele pastor, que eu nunca mais vi ele, e sabendo que eu era filho de Deus, eu ergui a minha cabeça e conquistei o mundo. Teve medo no início da profissão, doutor? Eu acho que nós, vencedores, nós até temos um lado, eu não quero dizer suicida, é uma palavra pesada. Eu chamo a atenção bem rapidinho para o Winston Churchill. Winston Churchill, na África do Sul, ele corria atrás dos Boers, os holandeses, com a pistola e o holandês armado com o rifle. O Winston Churchill, ele não se escondia atrás das pedras, ele corria atrás do holandês de pé. O Teddy Roosevelt, é uma guerra entre Cuba e Espanha, ele foi voluntário para ajudar os cubanos contra o espanhol. Olha a Dom Pedro I. Coitadinho, um metrozinho magrelo, eu entendo o metro. Um metrozinho magrelo, que ergue a sua espada, quando o bisavô dele era medroso Dom João VI. Ele ergue a espada dele contra o maior império do mundo, o luso-espanhol. Ele ergue a espada dele no Ipiranga e ele grita a independência ou morte. Então eu noto uma coisa muito interessante nos vencedores do mundo, como você. Os projetos que você fez aqui é loucura. Eu nunca vi um cara tomar tanto risco como você. E criou uma incrível universidade. O vencedor, ele não teme. A Bíblia não ensina medo, doutor. E você sabe que você é psiquiatra. Vencedor, ele não teme. Ele não tem o Juscelino Kubitschek. E foi morto ele, claro, a caminho na rodovia entre São Paulo e Rio de Janeiro. Ele falou, Deus não me deu a dádiva do medo. Eu sei como a história termina aqui, irmão. Eu estou pregando um sistema bem americano, que é a direita, num país socialista. Mas eu não sinto nem um segundo de medo. O vencedor, ele não teme.
Nós temos que ter atrevidos, né? E você também foi. Olha o que você conquistou na sua vida. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em estado de opinião e já voltamos. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Se você tem espírito de liderança, curiosidade em novas tecnologias, se familiariza com cálculos, economia, administração e questões sociais, a Engenharia de Produção é o curso perfeito para você. Seja um engenheiro com nota 4 de autorização no MEC. Acesse o site vestefinca.com.br ou use sua nota do Enem. A indústria, comércio e empresas precisam de você. Finca e Metropolitana. Engenharia é aqui. Voltamos com sala de opinião e com um entrevistado muito especial, Dr. Rey. Doutor, o senhor ganhou o estrelato no mundo, né? O senhor também é chamado Dr. Hollywood. Qual a diferença do Dr. Rey e Dr. Hollywood e o que significa esse Dr. Hollywood para o senhor? Olha, eu sei que você é presidente e dono de uma universidade. Eu quero mais uma vez parabenizar. Eu sei que você começou a carreira como jornalista. Algum dia, doutor, pelo amor de Deus, me leva a uma escola de jornalismo, uma escola de rádio e televisão. Porque em todo lugar do mundo é sempre a mesma pergunta. Ray, você é gay? Ray, você operaria a sua filha? É sempre a mesma pergunta boba. Em todos os continentes do mundo, porque nós estamos em 173 países. O doutor Hollywood volta em 2 semanas aqui. Mas a habilidade do repórter brasileiro penetrar o meu crânio. Eu sou 2º grau faixa preta, irmão. A faixa preta não chora. Em frente a Gabi, como ela penetrou meu cérebro. A Marcia Goldsmith, como ela penetrou meu cérebro. E você? Olha que pergunta mais sábia. Qual a diferença entre o Dr. Ray e o Dr. Hollywood? Nossa, é só no Brasil, gente. Eu sou feroz na luta, ninguém penetra a minha base. Doutor, que pergunta boa. Então, eu fui para Harvard, aquele pastor falou, escolhe a universidade bem. Escolhi a Harvard. Eu fui para Harvard, não tinha dinheiro, e toda a gerência da Harvard me perguntou, mas... É Harvard, o que você está fazendo aqui, menino? Praticamente, sua mãe limpa chão. Isso aqui, nós treinamos presidentes de nações. A Harvard treina presidentes de nações. Não é acidental que quase todos os presidentes hoje são formados na Harvard. O que você quer que a gente? Eu expliquei a minha história, eles falaram, ok, nós vamos custear a Harvard. A Harvard pagou o custo da Harvard. Só pedimos uma coisa. Que você volte à sua nação e erga a sua nação da miséria. Então, irmão, eu entrei na cama com a mídia porque você sabe que gravar é muito cansativo. É mais cansativo do que praticar medicina. Você sabe, você descobriu isso. Alguma coisa, eu acho que o índio estava certo, o índio brasileiro. Eles não gostam de assistir a foto deles porque eles acham que extrai um pouquinho da sua alma. Eu acho que eles estavam certos. Tira um pouco da energia. Não é? Eu opero 12 horas de pé, com lupas cirúrgicas de pé, já não sai, não bebe água, não faz nada. 12 horas na cirurgia de pé. E eu acho que gravação é muito mais exaustiva que isso. Então, por que a gente faz isso? Eu queria liderar o Brasil no 21º século. No Planalto, irmão. Por que não eu? 10 dedos formados na Harvard, por que não eu? Porque eu sou brasileiro também, por que não eu?
e eu tenho umas ideias americanas boas. Então, se é uma democracia, por que não um rei? Se realmente é uma democracia. Então, como eu tinha zero dinheiro, hoje é de um pouquinho diferente, mas eu tinha zero dinheiro, eu fiz uma estratégia louca. Eu vou entrar na cama com a mídia. E todo professor na escola de medicina falou, cuidado com a mídia vai engolir você vivo. Não aconteceu, meus melhores amigos estão na mídia. Eu vou para o casamento do meu fotógrafo, meu diretor é meu irmão, enfim. Eu entrei para a mídia porque eu tinha uma estratégia que a mídia faria a campanha para mim. Resultado, não tem brasileiro que não conhece o Dr. Ray. A campanha está feita, irmão. Quem é o Dr. Ray? Aquele médico alegrinho, obcecado com o Brasil. A campanha está feita, doutor. Então eu agradeço muito a mídia, que me carregou nos ombros deles e delas. Eu entrei na mídia, irmão, que você sabe que é cansativo fazer isso. E se fazer de idiota no carnaval, na mídia, não é uma coisa que a gente gosta. Mas eu fiz uma brincadeira, tirar minhas calças gentile, não é uma coisa que a gente gosta. Eu fiz porque fez o Brasil sorrir, mas ao mesmo tempo completou a campanha para mim. Hoje todo o Brasil me conhece. Obrigado, mídia. Qual o preço da fama, doutor? Nossa senhora, gente. Então, eu recebi 7 ameaçados contra a minha vida, né? Bem sérios, na verdade, bem sérios. Aquela carta mesmo, escrita com as letrinhas do jornal, que ele ia jogar ácido na minha cara, ia queimar minha casa. Então, a fama, eu levei 4 tiros, como você sabe, né? O último tiro foi em Assis, interior de São Paulo. Eu estava no restaurante de fora, chegou uma quadrilha, 4 motos, 2 moços em cada moto, eles empinaram a moto e o moço de trás tirou as pistolas e começou a rajar as pistolas na nossa direção. Claro, eu venho com ajuda também, eu não sou bobo, né? Eu chego com ajuda e a gente devolveu o fogo, mas o preço, né, é a minha vida. Eu pagarei o patriotismo com o meu sangue. O senhor está imbuído num processo interno, não só do intelecto seu, na proposta de ocupar o cargo mais alto do Brasil. Sim. E eu fui treinado por isso, né? Até as pessoas fizeram esse programa na Harvard, que é a escola de governo da Harvard, esse mestrado. Foi o Collor, né? Infelizmente se perdeu, né? A minha opinião. O governador do estado de São Paulo, Alckmin, e eu. Só 3 brasileiros fizeram esse curso. Então eu estou sumamente preparado, é um curso em economia, eu estou totalmente preparado para levar o Brasil ao primeiro mundo. Então o primeiro cirurgião, Juscelino Kubitschek, modernizou o Brasil. Eu acho que foi muito melhor que o Kennedy. Mas como o Kennedy é primeiro mundo, ganhou o crédito. O melhor presidente na história da democracia do mundo foi Juscelino Kubitschek, que era médico como eu e você, doutor. E você também é político, faz um ótimo trabalho aqui. Então, o segundo cirurgião levará o Brasil ao primeiro mundo. Então, eu trago o conservadorismo americano. Não é aquele negócio feio que é o capitalismo do fim do século XIX. Esquece isso, isso é terrível que aconteceu. Eu trago os mercados livres americanos. Olha, sabe quando eu pago de imposto? 0. Então, eu posso investir no Brasil, eu posso empregar mais pessoas. Então, o imposto brasileiro é ridículo, é o pior do mundo, sem retorno. A violência brasileira é entre os 30 piores, mais ou menos, países do mundo. O Brasil, das 30 piores cidades, 15 são brasileiras. Você cria um fenômeno aqui, a universidade, a escola brasileira é terrível. A saúde brasileira é terrível. Então, eu trago o sistema americano, mercados livres. Então, o problema do Brasil é a ideologia. Como o bolchevismo não funciona para o alemão e o russo, raça inteligentíssima. Porque o Karl Marx, e o Engler, e o Rousseau, e o Vladimir Lenin, a teoria deles não funciona porque você tira a motivação das pessoas. Se é tão bom, como é que Cuba é um desastre? Como é que a União Soviética foi um desastre? Como é a Venezuela está se perdendo? Então, olha os países que funcionam. Alemanha, direita. Estados Unidos, direita. Inglaterra, direita. Gente,
Tentamos 100 anos de Getúlio Vargas, à esquerda. Por que não tentar a direita por um ciclo? E você não confunde os partidos que se chamam direita. Qualquer partido que tem a palavra social dentro do nome partido é socialista. Que você vê no Congresso Brasileiro não tem direita nenhuma. Não existe direita no Brasil. E não confunde com militarismo. Qualquer estadismo, seja esquerda ou direita, não funciona. O governo é incompetente, ele é corrupto. Então, seja fascismo ou comunismo funciona. Então, não é o militarismo. Eu estou dizendo mercados livres como os Estados Unidos. Em outras palavras, eu trago o que vi nos Estados Unidos para o Brasil. Doutor, o senhor está na lista dos homens mais ricos do mundo entre a classe médica. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Olha, gente, claro, você tem que ter uma ideia, a razão que você conseguiu tanto aqui. Porque a sua família se matou, vocês atingiram um sucesso financeiro, hoje você pode criar um fenômeno na educação. Você tem liberdade, doutor. Criar esses grandes sonhos. Olha a sua arquitetura que você desenhou esses prédios. A pessoa que não tem essa liberdade financeira, você está um pouquinho mais preso ao dia a dia, entendeu? Então eu tinha que atingir essa liberdade financeira para voltar para o Brasil e erguer o Brasil da miséria, do terceiro mundo. Então eu não sabia como fazer, eu era bobinho. Um belo dia eu estava no último capítulo da Bíblia, no último livro da Bíblia, que é Malaquias. E eu tropecei no Malaquias 3. Malaquias 3, 8 a 11. A pessoa que paga 10, dízimo significa 10. A pessoa que paga 10% a Deus, receberá uma benção tão grande, que ele não terá lugar para colocar ela. E eu bobinho, nunca conheci judeu bobo, Malaquias é um judeu, eu segui ela. Meu primeiro salário como médico, eu paguei meu dízimo. E eu acabei o terceiro médico mais rico do mundo. Então, por quê? Eu venho do nada eu voltarei. Eu vou morrer violentamente no Brasil. Não importa que eu tenha mansão em Beverly Hills. E eu faço questão, na verdade. Então não importa quantos milhões eu tenho em vários bancos do mundo. Mas hoje eu tenho a liberdade de voltar para o Brasil. Isso que essa segurança financeira me trouxe. A habilidade de voltar para a minha gente. E seguir meu sonho, que é um Brasil primeiro mundo. Vamos sonhar alto, né, doutor? Um pequeno intervalo em estado de opinião e já voltamos. Se você tem espírito de liderança, curiosidade em novas tecnologias, se familiariza com cálculos, economia, administração e questões sociais, a Engenharia de Produção é o curso perfeito para você. Seja um engenheiro com nota 4 de autorização no MEC. Acesse o site vestefinca.com.br ou use sua nota do Enem. A indústria, comércio e empresas precisam de você. Finca e Metropolitana. Engenharia é aqui. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com o Sala de Opinião. Ao nosso lado, Dr. Rey, Dr. Hollywood, visitando a Faculdade Finca, complexo Finca do Grupo Aparício Carvalho e Faculdade Metropolitana. Dr. Rey, hoje o senhor nos visitou, fez uma visita às faculdades aqui, que nós mantemos aqui no campo. Eu gostaria que o senhor falasse do que o senhor viu isso aqui. Como que foi essa visita aqui no campus? Gente, eu tive... Todo mundo sabe que quando você fala com o Ray, vai ser honestidade, mesmo que ofende, ok? Então, vamos começar ofendendo.
Eu tive 10% de suicídio na minha classe de medicina americana. 10% de suicídio. Eu perdi 10% da minha classe ao suicídio, doutor. Que é algo que está preocupando todos nós, no Brasil também. Está horrível. Mas não na sua faculdade. O que eu estou dizendo, a medicina nos Estados Unidos, ela é ensinada socraticamente, ela é ensinada aos tapas. É humilhação constante. Ah, você é latino? Mas eu pensava que latino é pendurado no cipó. Então, a maneira que o gringo falava comigo, gente, era tão horrível. Era tão horrível. Eu não posso nem falar como o gringo me ensinou medicina. Então, a teoria do gringo, a gente vai arrebentar você. Porque naquele momento, na cirurgia, quando as coisas estão tudo indo errado, você está tão arrebentado que você nem entra em pânico. É errado isso, porque você é psiquiatra, você é doutor, é psiquiatra e você entende. Eu falo você porque eu sou mais velho que você. Então, você é doutor, é psiquiatra e você entende que a melhor maneira de ensinar é com positividade, não negatividade. Existem vários volumes de estudos que mostram que a melhor maneira de ensinar é positividade. Então, eu tenho pesadelos terríveis, toda noite eu tenho o mesmo sonho. Eu me encontro na escola de medicina, e os professores berrando comigo, na residência, o professor berrando comigo. E deixou uma cicatriz, e você vê que muito médico americano, ele é cretino, ele é rude com o paciente, ele não tem aquele toque brasileiro tem, o médico brasileiro tem esse toque que cura. Então eu tinha perdido um pouquinho de fé no sistema educacional para os médicos, doutores. Até que eu cheguei nessa universidade. O momento que eu entrei naquele Arco do Triunfo lá, a entrada lindíssima na sua universidade, que você desenhou, eu senti, você é um homem religioso, sou um homem religioso, eu senti um espírito. A universidade, ela convida um espírito, dá para sentir, você quase sente os anjos aqui. É um espírito muito bom, e você sente uma energia muito bom. Você vê todos os estudantes, meninas lindas, moços fortes, todos com um sorriso na cara deles. Eu nunca vi um sorriso na minha universidade americana, nunca vi um. Então, aqui é quase que você é quase um pai deles. Você cuida deles com muito amor. Nós somos muito felizes. É muito feliz. Você vai aprender a beleza da medicina, a beleza da odontologia. Você vai aprender, você tem até curso para gastronomia e chefes aqui. Você vai aprender com muito amor, muita positividade, que você daí vai levar para o seu paciente. Então, número 1, que eu não achava que era possível, o ensino sem humilhação. Número 2, o que você gastou aqui, doutor, eu tento fazer a matemática e a conta não está fechando na minha cabeça, não sei como que... O equipamento que eu vi nas suas universidades deve nada à Universidade Americana. Eu visitei quase todas as universidades brasileiras. E eu fiquei assustado o que eu vi nos laboratórios das escolas médicas brasileiras. Mas a sua universidade, doutor, é como a minha universidade lá em Boston, que é top, 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 top. Você tem os cadáveres. Tem muita escola de medicina brasileira que não tem cadáver. What the fuck? Como é possível aprender sem tocar? Você tem o último grito. Eu vi aquele robô para ressuscitar. Nossa! Que é algo fantástico, né? Incrível! Aquilo lá é uma fortuna, $500 mil aquilo lá. Então, você tem o equipamento. Você tem os professores. É tudo top, 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 top. A sua escola de veterinária é melhor do que eu vi lá em Boston. Não é possível, doutor, não é possível. Isso na Amazônia, né? Em Rondônia, né? Num estado tão jovem. Tão jovem. Então, a sua biblioteca é milhas de biblioteca. Não pensava que é possível isso no Brasil. Então, do A a Z, o que eu vi aqui, gente, é um fenômeno, não só na América do Sul, mas é um fenômeno no mundo. Não deve nada a nenhuma universidade do Ivy League, que são as 7 mais importantes do mundo. A sua universidade deve 0 ao Ivy League, que são as 7 mais importantes, Princeton, Yale, Harvard, Brown, Dartmouth, e Cornell e Columbia. Então, a sua deve nada. Como que eu sei? Eu estudei lá. Então, gente, se você tem a oportunidade de fazer o vestibular aqui, né? Quer que você faça o vestibular? Dia 22 agora, nós teremos o vestibular, 22 de outubro, né? Nós teremos o vestibular de medicina, quer dizer, Please, que é um vestibular
é bastante concorrido. O Brasil todo vem para Rondônia, né? pra Faça aqui, concorrer. gente. Vale a pena. Olha, eu fiz vestibular 6 vezes. Não importa, ninguém pergunta bem quantas vezes eu fiz vestibular. Só sabe que sou doutor. Então, vem fazer aqui na finca, porque eu acho, se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu começaria aqui. Leva uma impressão muito boa daqui, né, doutor? Muito amor. Não pensava que era possível aprender com amor. Eu fico muito feliz de ter a sua visita aqui no nosso campus e poder mostrar uma estrutura que foi feita com muito carinho, mesmo, com muita satisfação e com desejo de realmente servir. Não é, na realidade, é uma iniciativa privada. Sim, é uma iniciativa que precisa de coragem para investir em educação. E eu acredito muito que só através do processo educacional é que vamos transformar o nosso país, vamos transformar o mundo. Entre o Ray favelado e o Ray hoje, conhecido cirurgião, só uma coisa mudou, a educação. Então a educação é tudo, é muito importante. Mas claro, eu sou cirurgião plástico, não posso fugir um pouquinho da aparência. Gente, o gringo, ele julga você muito na aparência. Você está usando um paletó caro, eu também. Por quê? Nós nascemos para liderar. Gente, eu quero também tocar um pouquinho no campus. Eu acho muito importante, porque o gringo ele vai julgar você também pelo campus. E a gente quer que o gringo respeite as nossas instituições de ensino alto. Gente, não é aquele modernismo bobo, Bauhaus, comunista, socialista, que, nossa, inundou o Brasil, que o gringo dá risada. Aqui, até a arquitetura, é aquela arquitetura neoclássica, que nós vemos em todas as melhores universidades de Sorbonne, a Stanford, a Harvard. Então, obrigado por usar o padrão, que é o padrão das melhores universidades do mundo, que é essa arquitetura neoclássica. Então, eu achei isso muito legal. Ela é um campus fechado, como a Harvard fechada, protegendo os estudantes. Então, até os pormenores, doutor, eu achei... E as cores dentro da universidade? Tem umas cores que deixam o estudante muito alegre. Então, também tem esse lado. Claro, eu sou um cirurgião estético, eu vou notar a estética do campus. E também tem mans sano e corporo sano. Você vê que o gringo não só, ele instrui a sua mente, ele cuida do seu corpo. Eu adorei que você copiou isso das universidades americanas, que muito do campus é dedicado à saúde do estudante. Nós temos canchas de basquetebol, nós temos campo de futebol, nós, na verdade, temos tudo aqui. Então, isso é bem americano que você criou aqui. Muita dedicação ao corpo também, não só à mente. Doutor, nós estamos falando para toda Rondônia e falando para todo o Brasil através das TVs universitárias, 193 TV universitária. Eu gostaria que... Qual mensagem o senhor deixaria para a nossa juventude brasileira? Gente, o mundo está se matando. A pesquisa feita o ano passado demonstrou que houve 119 guerras. É o maior número de guerras na história do mundo. O mundo está se matando. A nossa voz brasileira, de amor, paz e fé em Deus. Eu tenho um programa na Alemanha, ProSieben, canal 7. Adoro alemão, minha mãe é gaúcha. O alemão me deu essa instrução no programa. Ray, você pode ficar pelado em frente das câmeras, não tem problema. Mas não fala a palavra Deus. Então, gente, se você fala a palavra religião nos Estados Unidos, também entra uma fria. O brasileiro não tem vergonha de Deus. E Deus não terá vergonha do Brasil. Gente, a sua geração de jovens, a nossa geração já passou. A sua geração, gente, a sua geração foi chamado para os últimos dias. Olha, foi São João que falou, no Apocalipse. Ele falou o seguinte, e a última geração ensinarão seus pais. Tudo que eu aprendo meus filhos. Filhinho, como é que eu coloco português no meu telefone? Shhh. Então, gente, o seu espírito, depois de 15 séculos, seu espírito foi segurado para os últimos dias. Você foi escolhida para nascer no Brasil. Você foi escolhida para estar nessa última geração. Então, gente, não perca a fé no Brasil. Mudamos o Brasil em 2018. O jovem brasileiro não é comunista. Ele viu o avô comunista, ele viu o pai comunista, ele viu um Brasil derrotado. O jovem, na verdade, ele é centro ou centro-direita. Eu marchei com o jovem em 2013 na Avenida Paulista. Então, jovens, erga a sua cabeça.
Nós vamos levar o Brasil ao primeiro mundo. Nós vamos limpar a nossa casa. Vamos ter uma saúde que funciona, escolas que funcionam, como a finca. Nós vamos ter um governo que funciona. Então, erga a sua cabeça, fé no Brasil, patriotismo. Eu aprendi isso do americano. Então, gente, porque o mundo, nós vamos levar o Brasil ao primeiro mundo, nós vamos assumir a nossa posição, quinto maior país do mundo. Vamos assumir a nossa posição na liderança da ONU, na liderança do G22. E nós vamos ensinar o mundo a sorrir, o mundo a amar. Nós vamos ensinar paz para o mundo, nós vamos ensinar fé para o mundo. Eu e você, eu no Planalto e você comigo. Vamos, gente, criar um Brasil que funciona e vamos ensinar o mundo a amar, porque o mundo está se matando. Então não perca a esperança, porque Deus deixou para a sua geração, a melhor geração na história do mundo, a salvar o mundo. Amém, doutor. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Estado de Opinião. Amém, doutor. Foi uma satisfação imensa ter no programa. Eu louvo você, eu louvo o que você fez aqui, doutor. E eu amo essa geração. A sua hora chegou. Aqui chegamos ao final de Estado de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Se você tem espírito de liderança, curiosidade em novas tecnologias, se familiariza com cálculos, economia, administração e questões sociais, a Engenharia de Produção é o curso perfeito para você. Seja um engenheiro com nota 4 de autorização no MEC. Acesse o site vestefinca.com.br ou use sua nota do Enem. A indústria, comércio e empresas precisam de você. Finca e Metropolitana. Engenharia é aqui.